Tem casa que é grande e é vazia. Tem lar que é pequeno, mas é cheio de calor, de toque, de olhar e de sentimento. Talvez hoje você precise ouvir isso e a gente está trazendo isso para ti. O maior presente que tu pode trazer para a sua família é a sua presença. E a gente começa hoje o podcast, o Pode Levar Fé. Josué 24:15 vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bora com a gente, vem, senta na mesa que está começando mais um episódio do podcast, o Pode Levar Fé. Wilson. Bora, Wilson. Bora, meu querido. Prazer estar contigo mais uma vez. Prazer todo meu. Com essa galera, né, que nos acompanha, a gente hoje quer trazer assunto que eu acredito que seja de maior relevância na nossa vida, que é a nossa família. Vamos falar de família nesta noite, né, e muito obrigado pela sua audiência. Isaac, vamos começar falando dos nossos patrocinadores, aqueles que nos apoiam, né, para que esse projeto, né, esteja de pé, para que tudo isso aconteça, né, nós queremos lembrar e honrar os nossos patrocinadores. Bora lá então. Divinos Lanche, ou Divinos Burger. Divinos Burger, o melhor hambúrguer da cidade. Top demais. Tenho certeza que agora lá está o Luca, né, bombando nos pedidos. iFood por enquanto, vai lá no iFood, bota Divinos Burger. Também tem o Instagram deles, que tem um link lá no Instagram, @divinosburger, com 2 i, tá? O Instagram tem um link lá, vocês vão acessar esse link, vai entrar no site deles, vão fazer o pedido por lá também. O Luca, Deus te abençoe, obrigado pelo apoio. Peça o seu hambúrguer. Eu vou dizer, cara, pra mim, até agora, foi o melhor que eu já comi. Não teve ninguém que bateu ainda. A galera deve estar achando, o Isaac e o Wilson estão puxando o saco do patrocinador. Não, realmente, o Luca veio pra arrebentar mesmo. Muita qualidade. Muita qualidade, muito inclusive, sabor. na última live que a gente fez, uma galera me chamando assim, Isaac, pedi de lá, tá? E tal. E o Luca também recebeu mensagem da galera que tinha pedido lanche por causa do programa e tal. Então a gente quer aqui saudar essa galera também que está nos ajudando aí a manter o nosso patrocinador em dia. Tá, um abração pro Luca, um abração pra esposa dele, Pô, mano. Me ajuda, mano. Às vezes eu esqueço. Não vou te ajudar, não vou falar. Não, mas tu também não sabe. Não, tu esqueceu. Lembrei. Bom, que Deus abençoe vocês, que o negócio de vocês seja um sucesso, como já está sendo. E o outro patrocinador é o Refúgio Land House. Refúgio Land House, né, do nosso amigo André. Se você quiser passar um final de semana tranquilo, num lugar de paz e muito lindo, né, vá para o Refúgio Land House. É uma pousada muito, muito, muito legal. Já estive lá, tem piscina, churrasqueira, lareira, né, muito campo, pato, ovelha, passarinho, né, papagaio, ganso. Então vá curtir lá com a sua família. Abração pro André. André, eu preciso ir para lá, né, André? Tô me amarrando para ir lá desfrutar um pouquinho. Eu acho que o André tá embaçando do nosso lado. Eu acho. Temos que apertar o André. A gente tem que dar uma banda lá. André, um abração para ti. Deus te abençoe. Sucesso sempre. Land House. Refúgio Land House. Hard Reset. Diverson. É nóis. Diverson, obrigado pelo teu apoio. Olha só, Hard Reset. Conserto de celulares, aparelhos de celular. A Sara, esse tempo, arrebentou a tela dela sem querer, né? Acho que foi o Zaquim que derrubou. Alguém derrubou. E a tela quebrou, né? E lá o Diverson consertou para nós, ele já vem consertando alguns celulares para nós. E também tem capas, acessórios películas, para celulares. Fone. Isso aí, de tudo. Hard Reset. Fica ali na Castelo. WhatsApp 5399 991 29 5110. 991 29 5110. Quem está com a gente também é a Top Multimarcas. Se você quiser trocar de carro, se você quiser, né, andar de nave nova, procure o Jean ali da Top Multimarcas. É um lugar sensacional, pessoas sérias e qualificadas vão te atender ali para você encontrar o veículo que cabe no teu bolso e que a tua família cabe dentro. Tanto assim trocar como o carro, o Isaac, né, precisou de um carro de 7 lugares. É revolucionário. Tá, mano, prometo, é a última vez que eu faço essa piada. Tá bom. Não, mas não faz mal, mano. Eu parei por aí, é só 4 filhos mesmo. Tá tudo certo. Ainda tem mais um lugar, né? Mas é para dar carona também, né? A gente precisa ajudar. Indiano Joias. Relojaria Indiano. Relojaria conceituada na cidade, meu amigo Michel. Tem nos apoiado já na temporada passada e agora está com a gente nessa temporada também. Michel, muito obrigado.
Que Deus venha prosperar, abençoar o teu negócio. E a gente quer convidar vocês a renovar seus votos. Permaneceu com a gente, né? Patrocinador que permaneceu dos patrocinadores anteriores, ele é o que permaneceu com a gente e veio forte para essa nova temporada também. Hoje falei com Obrigado, ele. Obrigado, Michel. Deus abençoe. Tá? A ti, tua família e teu negócio. Indiano Joias, para renovar os seus votos, né? Seu casamento, às vezes a aliança já está gasta, né? Ou a aliança está bonita, ou melhor, ela está boa ainda, está nova, mas ela está precisando de um polimento também, né? Acessórios como relógios, né? Pulseiras, joias, enfim. Indiano Joias, a melhor relojaria da cidade. E eu acho que é isso então, né? Os nossos 5 patrocinadores. Olha só, agradecer a galera que está na live agora com a gente. Vou pedir para vocês dar uma curtidinha aí, enviar para o maior número de pessoas possível. Você que está curtindo esse programa, você que está curtindo as lives toda a quarta-feira, a gente convida vocês a estar com a gente toda quarta. E a gente vai estar aqui. Depois da live aqui, a gente sobe esse programa para o YouTube e para o Spotify. Hoje a gente subiu o programa da semana passada, que foi sobre amizade, quem senta na tua mesa, foi um programa fantástico. Eu convido vocês a ir lá no nosso canal no YouTube, que a gente vai deixar aqui. Com a gente. Quem? O Éder. Acabou de mandar uma mãozinha. O Éder, aqui. O Jean Carlos Goulart, o Levi pra cima. É isso aí, a galera tá chegando na live aqui. Tá, galera? Então tá, a gente vai estar lá no Spotify, no YouTube também, mas agora a gente está ao vivo. E a gente vai falar sobre o que hoje, Wilson? Família. Cara, eu posso começar falando sobre a importância da família, assim? Pode. Depois até quero te fazer essa mesma pergunta. Mano, em Isaías 38, né, a partir no verso 1, Isaías, capítulo 38, verso 1, vai dizer, né, que o rei Ezequias estava com uma enfermidade, né, ali a história vai contar que ele estava vivendo de uma grande enfermidade e o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, foi até ele e disse, olha, coloca a tua casa em ordem porque tu vai morrer, tu não vai viver, coloca a tua casa em ordem. E eu fui ver ali a casa, qual o sentido de casa, né, pesquisar nos originais, falar com quem sabe, né, que a casa ali era o conceito de família, né, família, intimidade, pessoas que estavam dentro, pessoas próximas. E o que me chama a atenção nesse verso é que o profeta Isaías vem entregar um recado de Deus para o rei Ezequias e diz, coloca a tua casa em ordem, coloca a tua família em ordem. Só que, cara, o que eu fiquei refletindo é que ele era rei. Ele tinha um reinado todo, uma galera toda para gerir ali, soldados, recursos, né, do reino, sei lá, tantas preocupações ele teria na vida dele, né, como rei. E Deus pega e diz, coloca a tua casa em ordem. Então, qual foi a preocupação de Deus? A casa. Cara, Deus ele não disse assim, ó, cara, coloca lá teu reinado, os teus subordinados, organiza tudo financeiramente, porque, né, tu não vai mais estar aí, arruma um sucessor. Não, cara, coloca a maior preocupação de Deus naquele momento era a casa dele, mano. Uau. Então, assim, ó, a preocupação de Deus é a nossa casa. Cara, tem muito líder hoje, né? Eu venho de um contexto cristão desde muito novo, sempre congregando em igreja, sempre servindo na casa de Deus. Só que, mano, eu já vi muito líder religioso com casa destruída. Entendeu? Demais. Eu já vi muito pastor, mano, que tava ali pregando, mas com uma casa toda errada. Entendeu? Que ele era um grande líder para pessoas dentro da igreja, mas era um péssimo líder dentro da sua casa. E, cara, isso é pesado, né, até de falar. Mas a nossa maior preocupação é a nossa casa. Até a Bíblia também vai dizer que aquele que não cuida bem da sua casa é pior que o infiel, mano. Né? Se a gente não cuida bem da nossa casa, a gente não tem moral para cuidar da casa de Deus, né? Nós não temos moral
para conduzir pessoas, dar conselhos, se a gente não cuidar bem da nossa casa, da nossa família. Então, é colocar, sei lá, muitos asteriscos, o quão importante é, né? Muitos pontos de exclamação, né? O quão importante é a família para Deus. E eu acho que a gente tem que retomar e dar essa real importância para a família. A gente, no nosso dia a dia, correria, trabalho, muitos afazeres, eu acredito que o homem tem deixado a sua família um pouco de lado, não tem dado a devida importância. Cara, não adianta. Cara, a palavra sucesso, ela é perigosa, tá? Porque sucesso, ele vem de coisas que permanecem, tá? Tu só pode dizer eu tenho sucesso se tu estás fazendo algo que permanece, tá? Algo que é eterno, algo que tem longevidade. Algo que é um legado, né? Deixar um legado. Isso é sucesso, tá? Então, assim, cara, se tu partir hoje, Isaac, tá? Quanto de saudade tu vai deixar na tua casa, na tua família? Forte. Entendeu? Será que vão sentir tua falta ou será que vão, né, dar graça a Deus? Eu vi de uma moça uma vez, eu era vice-líder da juventude, né, eu ajudava ali o líder com a juventude, e ela disse, olha, eu odeio meu pai. Uau. E o pai dela era um líder religioso. Era um líder de uma congregação, e ela disse, eu odeio meu pai. Então talvez ele estava aparentemente fazendo um bom trabalho na congregação, mas um péssimo trabalho dentro da sua casa. Então, interessante. A gente começa esse programa hoje falando sobre família, sobre cuidar da sua casa. Esse teu depoimento agora inicial foi bem forte. Nos faz pensar, nos faz refletir. A galera que está em casa, é importante você saber o seguinte. Nós somos cristãos. Nós somos, né? A gente frequenta a igreja até o tutano, sem negociar. Cristão até o né? tutano. A gente frequenta a igreja e tudo mais, a gente trabalha para Jesus, né? Serve o nosso corpo, a nossa casa. Mas para vocês poderem entender que às vezes parece que aquele camarada que está servindo a sua comunidade, que está à frente sobre alguns cargos também da igreja, o Wilson aqui, né? Como pastor também da igreja a qual eu frequento, ele pode estar mostrando algo que ele não é. A religiosidade, ela às vezes mascara um pouco. Então, para a galera poder entender que o cara está na igreja, o cara é perfeito. Não. Né? O cara é líder, o cara é grande no seu reinado, como esse versículo bíblico que tu estava citando. Mas Deus despertou esse rei para ele cuidar da sua casa. Voltar para dentro de casa. Então, assim, começamos esse programa falando sobre cuidar da sua casa. Talvez seja... Porque é lá que a gente é mostrado, lá que a nossa nudez é exposta. É lá na intimidade do lar, da casa, que a gente mostra quem realmente é, que a gente é e quem a gente realmente vai se tornar. Que como a gente aprende dentro de casa. Os maiores ensinos da minha vida, os maiores aprendizados da minha vida como homem, a maturidade que Deus tem me dado, é lá dentro de casa. É dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Aproveitar aqui, quero deixar um abraço para Sara, meus 4 filhos que estão lá assistindo. E a extrema importância de cuidar do lar. Mano. Sabe? E nós falávamos, né, Wilson, depois que a gente fez o programa com os guris, que foi benção. Bruno, um grande abraço pro Willer também. Os caras acrescentaram muito na nossa vida e para o nosso programa aqui. Mas a importância... Depois a gente conversou, e aí, Isaac, vamos fazer qual programa? Cara, vamos falar sobre família. Eu tenho vivido intensamente dias dentro da minha casa, desafiadores, como pai, como marido. É lá que eu tenho sido lapidado e transformado. É na tomada que eu não troquei. É na fralda que eu preciso trocar. Sabe? É no banho sem dar desculpa nos filhos, né? Dar banho nos 4 filhos. É cuidar da casa, da louça, ajudar a esposa. Cara, diversas coisas que se a faculdade do homem é a família, cara. É cuidar da sua casa. Então... Vamos começar a falar um pouco sobre isso, né? A galera tá mandando mensagem aqui. Boa noite, meus amigos, o meu irmão. Zizo, que forte beijão. O Zizo, né, comentou. O Éder, né? O Éder Martins, um grande amigo, cara que eu conheço há anos.
está fazendo parte do nosso corpo lá da Igreja São das Águas, bem-vindo, é muito verdade. Se não conseguirmos viver o amor de Deus em nossa casa, como vamos pregar para o mundo? É verdade. É verdade. Abraço, Éder, Deus abençoe. Grande abraço. Tia, a Fran agora entrou. A tua esposa entrou também. Amor, te amo. O culto de mulheres lá. Galera, sobre casa. Wilson, o que tu tem aprendido? Né? Quantos anos de casado, Wilson? Eu tenho de casado 13 anos. 13 anos. Sabotei, né? Se tu não soubesse, Deus o livre. Deus o livre. A Fran acabou de entrar aqui, ia dar um baita não, mas tu quis me jogar na água, eu sei. Devagarinho. Então, 15 anos, 14? 13 anos já. 13 anos de casado, Wilson. Quanto aprendizado. Quem era o Wilson lá no início, quem é o Wilson agora? Mano, assim, ó, Martim Lutero, ele diz que teve mais aprendizado em um ano de casamento, né? Depois da Reforma Protestante, que ele escreveu as suas teses, ele se casou e ele disse que isso era uma vergonha ao catolicismo, né? E ele disse que ele aprendeu mais em um ano de casamento do que em todos os anos que ele teve de monastério. Então, assim, cara, o casamento, ele nos ensina muito. Em Gênesis, capítulo 2, vai nos falar que deixa o homem, tá? Deixa o homem, seu pai, sua mãe, e unir-se-á a sua esposa. E quando a gente se une a nossa esposa, a gente está começando a nossa família, tá? E esse sempre foi o propósito de Deus. O propósito original de Deus foi uma família plena, uma família de relacionamento, uma família onde o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel. Só que eu agora, né, tu fez essa pergunta para mim, e eu vou te falar que eu não comecei bem meu casamento, no sentido de eu não entendia qual era o meu papel pleno dentro da minha casa. Abriu aspas, a grande maioria dos homens, assim como eu, tu não tá sozinho nessa caminhada. Não existe manual para pai, manual, né, para ser pai, para ser marido, até a gente entender a Bíblia, né? Até a gente se voltar ao Evangelho e entender. Vou citar 2 livros aqui muito bons, tá? Não vou falar o apelido dele, né? Nossa, muito particular. Tá. Mas é do Luciano Subirá, tá? Para te dar algumas dicas bíblicas de como criar filhos, como flechas, tá? E como tu entender melhor a tua família, tá? O propósito da família, também Luciano Subirá. Esses 2 livros me ajudaram bastante, embora pelos meus amigos, né, todos me conheciam, assim, eu sempre gostei bastante de ler, até a minha esposa diz que hoje eu leio menos do que quando ela me conheceu. Né, tô com o freio de mão puxado na verdade, leitura. Né, não tem mais memória, né? Não tem mais memória. A idade também não está ajudando muito. A idade não ajuda, mas não cabe tanta memória. Essa vida corrida realmente limita a gente. Limita demais. Mas a família, quando eu me casei, né, eu carreguei alguns traços, né? Eu sei que meu pai não vai estar assistindo, ele não vai se ofender. Né, mas se ele tiver, não. Pai, te amo, é coisas da vida, né? Eu carreguei alguns traços do meu pai, tá? Que ele carregou do pai dele. E assim, de geração em geração, a gente pode pegar, vamos supor... É um ciclo, né? Uma bola de neve, né, cara? Os teus acertos eu posso identificar, só que quando se trata de pai, de mãe, cara, tá no nosso DNA, tá no intrínseco dentro da gente. Entendeu? Então, e o meu avô, ele era grosseiro, autoritário. Meu avô, que ele era aquele homem, entendeu? Brabão, ele que mandava, né? Ele que dominava tudo, ele que administrava a casa, ele que dizia se sim ou que não, se tu vai sair ou se tu não vai. Meu pai melhorou muito, mas também veio com um pouco desses traços. E quando eu me casei, nego velho, Deus colocou uma mulher braba do meu lado. Mas tá chamando a Fran de braba? Cara, hoje ela é mais convertida, mas quando eu casei, te ligar, né? Meu Deus do céu. Só que não, foi de Deus, Isaac. Foi de Deus ela ser braba. Porque se ela não se colocasse às vezes, né, num lugar ali com uma certa autoridade, talvez eu ia pisar em cima. Por quê? Porque eu era aquele cara autoritário. E quando ela não permitia essa minha arrogância masculina, eu ficava, mas, cara, eu vi que era gritando, e agora? Eu gritei e não deu certo, o que eu faço?
né? Eu ficava assim, que nem um... Daí até tinha um amigo, né, que ele dizia assim, tá louco, a baixinha te manda, minha mulher é baixinha. E daí assim, tá louco, tu desse tamanho, ela pequenininha manda em ti. Eu disse, pior que manda mesmo, né? Eu não sei o que fazer. Só que eu vi que a gente estava desalinhado com o céu, desalinhado com a Bíblia, né? Eu pregava na igreja, eu falava muito da Bíblia, mas, cara, tinha muita coisa que eu não vivia. Só que Deus, com o tempo, a gente, os dois buscando a Deus, a gente querendo mudar, querendo ser transformado, várias conversas, a gente assim, a gente vai separar? Não vamos, tá? Não vamos separar porque a Bíblia diz que o casamento é um só. Eu não vou separar. Tu quer separar? Não, não quero. Então a gente vai se alinhar. E Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando. Até um dia o Brunão falou para mim, né, uma discussão que eu tive com a esposa, peguei e conversei com ele, e ele disse assim, mano, uma coisa não pode passar na tua mente, separação. Essa frase não pode ter. Não, divórcio não é uma opção. Já dá um conselho para esses casais aí. Cara, divórcio não é uma opção. Divórcio não é a saída. Não é a saída. Entendeu? Divórcio não resolve problema. O que resolve problema é tu sentar, conversar, alinhar, orar a Deus. Senhor, muda em mim o que precisa ser mudado, muda na minha esposa o que precisa ser mudado. E a gente... Outra coisa. Eu casei com aquele pensamento que... Cara, o quanto será que a minha esposa vai me fazer feliz? Quanto será que eu vou fazer? Não, mano. Esquece, a gente casa para... A gente casa, eu casei, né? Hoje eu entendo que eu casei para purificar a minha esposa, para fazer ela feliz, entendeu? Se eu buscar fazer ela feliz e ela buscar fazer a mim feliz, cara, a gente vai buscar a alegria do outro. A Bíblia diz que a gente é um só. E se eu maltrato ela, eu estou maltratando a minha carne. Se eu faço mal para ela, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Mas se eu cuido dela, eu estou cuidando por causa que ela é minha carne, eu sou um com ela. Né? A gente se tornou um só. E nesse processo, Isaac, assim, de casamento, de muitas lutas, dificuldades, brigas, cara, Jesus, ele é o centro. Quando Jesus foi o centro da vida dela e Jesus foi o centro da minha vida, cara, ele nos alinhou. E daí hoje eu posso viver que eu vivo um casamento saudável, né, leve. Ela sempre, uma coisa que ela me pedia, sério, mais um cafezinho do teu irmão aqui. Ela sempre me pedia, amor, seja mais leve. Eu era muito, sabe, às vezes pesado, cheio de regras. Cético demais. Exato, cheio de regras, cheio de regrinha, cheio de coisinha, entendeu? E daí o ambiente ficava ruim, cara. Eu deixava o ambiente ruim. Né? E ela tentando contar piada, ela tentando ser alegre, e eu sério, né, emburrado. E, cara, ela foi me mudando. Hoje, cara... Hoje assim, tu é, assim, pau mandado. Sou dominado pelas crianças, dominado por ela, assim, mas num bom sentido, sabe? Entendi. Eu sou todo deles. Ainda, né, tento coordenar minha casa ali com a autoridade de Cristo, como eu sei que eu tenho que prover, né? Eu sei que eu tenho que dar destino, tenho que dar direção, eu sei que eu tenho que cuidar, que proteger, né? Eu sei das necessidades que eu tenho dentro da minha casa, do meu papel hoje dentro da minha casa, né? Passou até mesmo, cara, durante um tempo, ela estava trabalhando, estava desempregado, foi um período difícil. E não que isso seja errado, ela foi valente nesse momento, mas, cara, a mulher ela não tem estrutura para ela bancar uma casa e todas as contas da casa, e mais chegar em casa e limpar a casa e organizar a casa e cuidar de filho. Cada um tem que fazer a sua parte. Exato, cara, a gente é o provedor. Ela pode trabalhar, não tem problema. Só que o papel de provedor do lar é do homem. O caçador desde sempre foi. O homem caçava, trazia a caça para casa. Assim. Tá aí quem que preparava a caça? Era a mulher, né? Então hoje a gente vive dias diferentes, uma nova cultura, mas princípio bíblico nunca vai deixar de ser princípio bíblico. O papel do homem sempre vai ser o papel do homem, e o da mulher sempre vai ser o da mulher, entendeu? A mulher, ela é carinhosa, a mulher, ela é dedicada,
né? A mulher, ela faz tudo ao mesmo tempo, né? Deus preparou ela assim, a gente foca em uma coisa. E dentro desses papéis do homem e da mulher dentro de casa, quando os dois entendem, cara, a gente trabalha junto, a gente joga no mesmo time. Há uma sintonia, né? E se eu puder deixar um conselho para você de casa, você e sua esposa, tá? Esposa, o seu marido não é seu inimigo. Marido, a sua esposa não é sua inimiga. Vocês jogam no mesmo time, vocês estão juntos para fazer uma família estruturada dar certo. E dar certo não é que todos os dias vai estar tudo do jeito que vocês querem. Dar certo é estar todos os dias no centro da vontade de Deus. Todos os dias você se render e entender, olha, eu não sou nada. Eu só Jesus na minha vida. E daí Jesus vai mudando, até a estatura de varão que nem o Isaac. Oxe, olha aí. Cara, bacana o que tu falou, cara. Foi um complemento. Me expus aqui minhas fraquezas. Não, tem gente cara, que vai... muito massa. A gente tem que... assim, ó, o que o público quer ali? Tem gente que vê a gente e acha assim, que casal lindo, né? Que família... Não, cara. Não, a gente. Tá. Não. Tá. A gente é uma dupla diferente. Galera, tá bom. Quero agradecer mais aqui a galera que tá na live. Sabe que enquanto tu falava, eu ia refletindo sobre sensibilidade, né? Ser sensível. E para ter um relacionamento saudável, tu tem que ser sensível aos toques. Ao entender o teu cônjuge, entender como é a tua esposa, né? Como é teu marido. Estar atento aos pequenos sinais, aos sinais. Estar atento, claro, ao Espírito Santo. Mas a gente precisa ser sensível. Eu peço para Deus toda vez que a gente está com um desafio, crescendo como casal, como pai, né? Como mãe e tudo mais, é ser sensível. Eu sempre peço para Deus, me faz perceber aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e aquilo que eu estou falhando. Me faz perceber. Não conserta para mim. Me dá capacidade para que eu perceba, para que no caminho eu amadureça. Porque uma criança, quando ela te faz um pedido, ela não está pronta para receber algumas coisas. E assim também nós não estamos prontos. Se a gente dá de bandeja, a criança não entende o valor daquilo. Ela não valoriza e ela não aprende na caminhada. Tu ainda me disse ontem, a gente estava conversando sobre algum assunto, tu me falou, a gente aprende na caminhada. É na caminhada que está o ensino, é na trajetória. E a gente tem que saber desfrutar na trajetória. E a maturidade ela vai vir ao longo do tempo, ao longo da trajetória. Então o que eu peço para Deus? Deus, me dá a sensibilidade de perceber para que eu consiga consertar. Através da tua graça, né? Através da tua sabedoria. Então me dá sensibilidade. Então eu convido as pessoas hoje para olhar para suas famílias com sensibilidade. Seja sensível quando entra dentro de casa. Seja sensível ao ambiente. Como está a casa, né? Como está o chão, como está a pia. Como é que foi o dia da tua esposa? Como é que foi o dia do teu marido? Como é que ele chegou em casa depois do trabalho? Será que ele precisa chegar em casa e tu precisa despejar tudo em cima? Será que o dia dele foi legal? Sabe, ser sensível é perguntar como é que foi teu dia, como é que foi teu trabalho, antes de comentar sobre qualquer BO, sobre qualquer situação ruim. Perguntar se aquela pessoa está pronta para receber aquela carga. Sensibilidade aos pequenos toques, sabe? Muitas vezes chegar em casa, eu mesmo chego em casa às vezes e percebo que o dia da minha esposa foi agitadíssimo. Com 4 crianças, lógico que o dia vai ser agitado, mas tem dias que é mais. E aí tu poder chegar em casa e olhar, não, peraí, eu vou... Com certeza, talvez ela não tenha tomado o café da tarde ainda. Talvez não deu tempo. E aí eu vou lá, compro um pão, tô indo para casa. Nos últimos dias agora eu tenho ido de a pé, meu carro estragou. Aí eu saio do trabalho, vou a pé, vou refletindo, conversando com o Wilson, conversando com a galera, alinhando algumas coisas no WhatsApp ali e tal. Vou escutando um fone e tal. E aí, eu vou comprar algo na padaria para levar para minha esposa. Eu não vou nem perguntar. Muitas vezes eu nem pergunto, eu só compro, levo. Aí eu chego em casa e sei que o ambiente pode estar cansativo, pode estar agitado, as crianças correndo para um lado para o outro. Então ser sensível a essas coisas. Sabe? Importar. Poder se importar antes que tu enxergue. Prever as coisas. O relacionamento, assim, a diferença do inteligente para o sábio. O inteligente ele vai resolver o BO. O sábio vai evitar que o BO aconteça.
Uau. Então tu chega em casa, tu evita que talvez se transforme num ambiente mais cansativo do que já está. Bah. E aí tu pega lá, tu chega, não, já vou trazer o conforto, sabe? E não é para me justificar aqui. Muitas vezes eu não percebo isso, mas Deus tem me dado esse toque. Eu tenho pedido para Deus, me dá sensibilidade para cuidar da minha casa nos detalhes. Preocupado, assim, a gente se mostra preocupado em querer, né, ser cada dia alguém melhor para nossa esposa. Exatamente. Tu sabe que ontem, né, diz o irmão Evandro lá da igreja, ele, nas nossas reuniões de casais, ele sempre dizia, o pastor Wilson está elevando o nível. Né? E, cara, mas eu fico feliz com isso, porque que há algum tempo para cá, né, e eu fiz o curso Casados para Sempre. Um beijo para a irmã Valéria, né, para o irmão Alexandre, que são os líderes de casais lá da igreja. Ontem, quando estava indo para casa, te deixei na tua casa ali, né? A gente veio lá da igreja. E quando eu estava indo para casa, eu me lembrei que há um dia atrás a minha esposa tinha dito: eu tava com vontade de comer um churrasquinho. Sabe o churrasquinho dos trailers? É o espetinho de gato. Espetinho de gato que chama. E ela disse que estava com vontade. Mano, eu passei de moto, e para mim é uma dificuldade. Eu gosto de sair do lugar e ir direto para casa. Mas assim, cara, me lembrei. Passei ali no espetinho, peguei 3 espetinhos, né? Levei um para mim, um para ela e para minha filha. E cheguei em casa. Cara, quando eu cheguei com o espetinho, Isaac, por causa que ela não tinha me pedido naquele dia. Ela tinha comentado comigo que estava com vontade de comer há 2 dias antes. E eu, quando eu cheguei com o espetinho, o fato de, tu te lembrou. Tu guardou que eu queria um espetinho, sabe? Então, assim, cara, tu te importar, né? Tu querer agradar o outro, e às vezes não é... mano, não cheguei com um sapato novo, não cheguei com uma roupa nova. Cara, cheguei com um espetinho. É nas coisas simples, é onde tem sentimento, que é a maior ganha no sentimento. Exatamente, tu te importar, tu sentir, isso daí que tu falava sobre, né, a casa, né? Tu sentir o ambiente da casa. Às vezes, o cara chega cansado, tá estressado, o dia não tá frustrado com alguma coisa. E daí tu chega dentro de casa, a mulher, olha só, tu não arruma a torneira, tu não sei o quê, tu não sei o que tem. Daí assim, cara, ela não foi paz, ela foi, a Bíblia diz, né? Ela foi uma goteira na cabeça do homem. E sabe o que tu falando isso aí agora me veio assim? A mulher sábia edifica a sua casa. Isso aí é um... A tola a destrói com as suas próprias mãos. Mas vamos colocar o homem aí também, não mudando o versículo, tá? Mas vamos colocar o homem o quê? O homem, tu já notou, o homem chega em casa, as mulheres que estão aqui na nossa audiência, elas vão entender, eu acredito que vai fazer sentido. O homem chega, o homem traz a segurança, o homem traz o alívio. O homem que consegue perceber essas coisas. Sabe, uma vez eu vi uma frase assim: o homem que está tendo um encontro com o Espírito Santo, o homem que está tendo um encontro, está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, a coisa que ele mais quer fazer depois de um dia exaustivo é ir para casa e cuidar dos seus. Esse homem, o Espírito Santo está trabalhando com ele. Eu não estou dizendo que com os outros não. Mas o homem que está está caminhando com o Espírito Santo é aquele homem que quer ir para casa e cuidar da sua família, que quer voltar, que quer ter a porta aberta para voltar. Já notaram que nós homens, a gente trabalha... Triste é o homem que não quer voltar para casa. Triste é o homem que olha para aquele ambiente e não quer voltar. Então invista no seu ambiente. Chega em casa, quer ir para um bar jogar uma sinuca, tomar uma cerveja. Queira estar em casa. Exatamente, queira estar em casa. Invista no seu lar, invista no sofá, invista na sua cama, invista na sua cozinha, invista no ambiente para estar, invista numa TV boa para assistir um filme com a sua esposa, com seus filhos, invista no ambiente. Triste é o homem que não quer voltar para casa. O homem que não quer voltar para casa é porque o relacionamento não tá legal, é porque ele não é feliz dentro de casa. Sabe, cara? A gente tem tantas coisas para falar aqui, já se passou meia hora e a gente tá aqui num papo tão bacana, né? Tem uma galera aqui já comentando, né? É sobre isso, Rodrigo. Olha só, mano, Rodrigo, deixa eu mandar. Manda. Deixa eu mandar um abraço pro Vitor aqui. O Vitor. Cara, olha só. Cara, eu adoro esse cara, mano.
Adoro ele. Vitor, Deus te abençoe. Tu mora no meu coração. Ele botou: meu herói não usa capa. Ele compra espetinho pra mulher. É isso. Esse é meu pastor. Aí, vice. Um abraço, Vitor. Deus abençoe a tua casa, mano. Mas isso são coisas que a gente vai percebendo, né, cara, ao longo do tempo, né? E Deus vai te dar uma esposa maravilhosa, cara. Tu é um cara 10. E não só pra ele, pra aqueles que ainda não casaram. Solteiros? Olha, conselho pra solteiro, tá? Eu não sei como que eu quero minha esposa, como que eu quero meu marido. Quer escolher um marido, uma esposa, né, excelente para tua vida? Escolha alguém que seja apaixonado por Jesus. Se essa pessoa for apaixonada por Jesus, com certeza o teu casamento vai ser feliz. Porque se ela é amiga de Jesus, é amigo de Jesus, cara, ela vai fazer de tudo para te fazer feliz, porque ela vai estar cheia de Cristo dentro da vida dela. Então, não olha, é a mais bela do mundo, é o mais bonito do mundo, o cara tem carro, o cara tem casa, o cara tem apartamento. Não olha para esse tipo de coisa. Olha se a pessoa é apaixonada por Jesus Cristo. Cara, que lindo. Tu sabe que as pessoas procuram a pessoa perfeita, né? Não, eu tô procurando... E não existe a pessoa perfeita, existe a pessoa certa para ti. É. Né? Tendo Jesus no centro, essa pessoa sendo apaixonada por Jesus, o que ela vai ter? Um coração ensinável. Ela pode não ser... Ela pode ter vários defeitos. Né? Porque quando a gente conhece alguém, meu Deus do céu, só mostra a qualidade, né? Tá louco. A Sara mostrou qualidade e se manteve, né? A Sara é magnífica. Tá. Né? Mas a pessoa só mostra a qualidade. Mas ao longo do tempo, há os defeitos. A gente percebe. Mas ela sendo apaixonada por Jesus, ela tem o coração ensinável. Com certeza. Galera, muita coisa para falar. Agora o meu TDAH aqui veio, mas eu lembrei de uma frase e eu esqueci da frase. Mas eu tô tentando lembrar o que ela estava significando aqui na minha mente. E eu queria até contar um testemunho, se tu me permite, né, Wilson? Não. Não? Tá. Eu vou contar um testemunho. Eu não contei aqui, mas eu contei na ministração que a gente pregou ali na... Teu café ficou demais, cara. Ficou bom, né? Vou te dar aqui, agora tu serve um pouquinho. Enquanto eu dou esse testemunho. Eu estava fazendo o podcast aqui, acho que foi o primeiro programa ou o segundo programa. E aí eu cheguei em casa. Era meia-noite, a gente trocou uma ideia, era meia-noite, já eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, Wilson... eu senti um silêncio. Eu abri a porta. Primeira coisa que aconteceu, eu cheguei em casa, abri a porta, um bonequinho no chão, pisei em cima do bonequinho. Aí eu olhei o chão, brinquedo espalhado, a casa com bastante brinquedo espalhado, a sala com brinquedos espalhados assim. Eu não vou dizer, às vezes as pessoas confundem relaxamento com bagunça, né? Não, era uma bagunça de criança ali, né? A Sara sempre muito dedicada com a casa, só que às vezes não tem como manter. Tá louco, a Sara eu chego em casa, aquela bagunça de brinquedo assim. Eu entro pé por pé, já piso num, já faço um barulho, meu Deus. E aquele silêncio, a TV ligada bem baixinha na sala, eu vou até os quartos, olho, a Sara deitada com o Isaquinho. Nós temos 2 camas de casal no quarto, o Isaquinho dorme numa, que é no chão, com aquela com cerquinha. A Sara deitada na caminha com o Isaac. No peito, a Olivia, ainda no peito. A Sara pegou no sono, a Olivia pegou no sono. O Isaquinho, a Maísa e a Helena também na cama delas, todos dormindo. Eu cheguei devagarinho, toquei na Sara, amor, deixa eu pegar a Olivia. Peguei a Olivia, ela abriu o berreiro, fiz uma madeira para ela, dei leitinho para ela assim, embalei, demorou acho que uma meia hora ela dormiu, botei no berço. Aí quando eu fui pensar em descansar, tomar um banho e tal, o Espírito Santo falou comigo: Isaac, eu te abençoei lá, agora tu vai abençoar esse lugar aqui. Bah. Arruma a tua casa. Nossa. Limpa a tua casa. Era 1 e pouquinho da manhã. Limpa a tua casa, passa pano no chão, lava a louça, faz tudo o que tem que fazer. A Sara tinha feito um sagu, que é maravilhoso o sagu da Sara. E tava lá, ela sabia que eu queria comer o sagu, ela fez o sagu. E tava lá o sagu. E assim, eu olhei para aquilo lá, em vez de eu ficar cansado, de eu murmurar, Deus ainda falou assim comigo: tudo é para a glória de Deus, tudo é para exaltar o meu nome. Então agora tu vai exaltar meu nome cuidando da tua casa. Wilson, eu comecei a varrer a casa, a limpar a casa, guardar os brinquedos. Deus invadiu aquele lugar, a minha casa. Eu comecei a chorar na presença de Deus. Comecei a lavar a louça chorando de alegria. Mano, lindo é fazer sabe? A vontade de Deus. E assim, Deus começou a ministrar no meu coração. Eu lavando a louça, ao invés de ficar, tem que lavar rápido, não. Eu sentia que era tudo que era para a glória de Deus. Eu estava cuidando do que era meu. Meu Deus. Eu não estava fazendo favor nenhum para minha mulher. Eu estava cuidando da minha casa.
enquanto a minha mulher cuidou da minha casa enquanto eu não estava, da nossa casa. Chegou 1h pouco da manhã depois de ter pregado. Depois de ter feito toda a função, eu cheguei cansado e Deus ministrou para me fazer tudo aquilo ali. Passei pano e tudo mais, fui me deitar 13h15 da manhã. Cansado, tomei banho e tal. No dia seguinte, pela manhã, eu acordo, faço um café da manhã para minha esposa, levo as crianças na escola, faço o café da manhã, a Sara chega, ela vai botar a lente dela, né? Ela usa a lente. Ela bota a lente assim e ela... Primeira coisa que ela fez assim no corredor assim da cozinha, que ligava a cozinha com a sala. Amor, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Desinfetante. Amor, tu limpou, tu passou pano agora. E eu não... Passei ontem. Passei pano ontem. Tá, mas tu... Aí ela andou pela casa. Tá, mas tá tudo arrumado. Eu não, foi tudo ontem. E eu senti que eu tirei um peso dela. Tirei um peso porque eu sabia que ela ia acordar com aquele peso de ter que ajeitar a casa, ter que fazer toda a função, sabe? Mas Deus ministrou no meu coração de eu fazer. E assim, o homem ele tem que ter esse toque. O homem às vezes acha que não é papel dele fazer. Isso é um homem cheio de Deus. Amém, glória a Deus por isso. E eu profetizo na vida dos homens aqui. Não existe homem perfeito, a gente é falho, mas que a gente possa perceber esses pequenos detalhes. Sabe? Então esse é o testemunho que eu queria compartilhar com a galera aqui. Que coisa boa tu chegar, sabe? E Deus ministrar o teu coração. Eu vou bater palmas pro Isaac aqui. Ó. Glória a Deus, mano. Isso aí, mas é Deus na nossa vida. Não, com certeza. Mano, assim, ó, quando enquanto contava esse testemunho, são coisas que inspiram. Só que sem Deus tu não faria isso. Não faria. Né? Meu amigo Espírito Santo. Teu amigo Espírito Santo, glória a Deus. Mano, tá em 1 Coríntios, né? Agora, no capítulo 31, no verso, se eu não me engano, é o 10. Depois alguém pode me corrigir, por favor, ou tu procurar na Bíblia, Isaac. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Mano, e se tu estás limpando a tua casa, tu faz para a glória de Deus. Estás cuidando da tua família, faz para a glória de Deus. Tu estás, sei lá, cara, lavando teu carro, faz para a glória de Deus. Tudo se torna mais leve. Eu confesso que eu tive que aprender muito e daí eu vou, de novo, ter que ser... 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Eu inverti. Invertiu. Eu falei só estava pesquisando só para deixar bacana aqui. Obrigado, mano. Então a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Martinho Lutero, quando ele disse que o casamento ensinou muito para ele, eu posso afirmar que o meu casamento me ensinou muito. A minha esposa, ela tem uma mania boa de limpeza, tá? E assim, não é porque a Sara é minha amiga, né? Amo ela, mas cara, direto quando ela com 4 filhos, mano, ela dá conta demais daquela casa. Incrível. Mano, eu me lembro quando seguido que a Olivia nasceu, eu e a Fran, a gente foi lá, né? A gente queria visitar ela. E a gente foi lá e eu tava preparado para chegar no caos, assim. Disse, 4 filhos, não tem como, recém-nascido. Mano, a gente chegou lá. Cara, sem avisar. Casa arrumada, perfumada. As crianças de banho. Eu disse, que isso, cara? Como que consegue, né? Daí a gente conversou com ela, porque eu fui, na verdade, também para cuidar da mente dela. Assim, saber como que ela estava, né? Como que a tua esposa estava. Cara, ela tava bem, mano. Ela tava contente, ela tava feliz. Ela, não, eu tô dando conta. Deus tá dando graça. Tenho seus dias com desafios. E, cara, a minha esposa, mano, ela limpa a casa e ela tem... Parece que enquanto ela não organiza a casa, ela não está organizada. E Deus ministra muito com ela no ordinário, assim, na casa. Porque parece que se ela não está com a casa dela organizada, comida feita, roupa limpa, né, cama estendida, a gente tem uma briga que eu não gosto que ela estenda a cama, porque eu no meio-dia, às vezes, eu gosto de tirar um cochilinho. Daí a cama tá arrumada e não consigo me deitar. Eu não me deito, porque eu fico com pena, mano, de desarrumar a cama. Sim. Mas ela gosta de tudo muito arrumado. E quando a gente se casou, foi um grande embate. Porque eu era assim, mano. Deixa a vida me levar, mano. Eu não tinha preocupação. Cara, bom, a casa onde eu moro, eu já reformei ela 2 vezes. Por causa que a minha esposa, ela gosta de tudo assim, pintadinho. Cara, teve uma época que ela fazia eu pintar a casa direto, mano. Sabe, assim, a gente morava eu morei em casa de aluguel. Também ela fazia eu pintar as casas direto.
E no início eu me irritava com isso. Fazia, mas hoje eu entendo, mano, que era Deus ministrando na minha vida, através da vida da minha esposa. E que isso é Deus que trabalha na vida dela também, no sentido de... É a forma que Deus é. Deus, ele é organizado, Deus, ele gosta de limpeza, Deus, ele gosta de lugares, né, que a gente glorifique a ele. Cara, Deus, ele não habita em meio à sujeira, em meio à bagunça, em meio à desorganização, né? Que nem tu mesmo falou, é óbvio, um brinquedo de criança espalhado, isso daí não é uma bagunça, não, tem criança na casa. Sim. Né? Mas assim, sabe, aquela sujeira, cara, Deus não gosta. E a minha esposa, ela trabalha ainda muito na minha vida. Eu tomo banho e, amor, eu vou comprar um cesto de roupa suja, tá? Porque a gente tem um cesto. A gente tem um cesto, só que fica na lavanderia. Uhum. E eu saio do banheiro e eu vou pro quarto, me visto, depois eu vou e pego a minha roupa e jogo no cesto. Uhum. Só que às vezes... Só que o depois é bem depois, às vezes. Às vezes é bem depois, às vezes esse depois eu acabo me esquecendo, acabo falhando. Também e ela, muitas vezes, sabe o que ela faz, mano? Ela junta, bota no cesto e não fala nada. Junta, bota no cesto e não fala nada. Daí esses dias assim, amor, tu vai usar essa roupa que tá aqui no chão? Tu vai botar a mesma cueca? E eu disse, não, amor. Ela se irritou um pouquinho. Daí assim, não. Glória a Deus, diz ela aqui. Então, amor, tu poderia botar no cesto de roupa suja a roupa que tá suja? Daí é pra isso que o cesto serve. Tu vai comprar um cesto pra botar no banheiro, outro no banheiro? Eu vou botar outro no banheiro. Tá. É interessante. Tá. Porque nem que seja um menorzinho assim, sabe? Porque... Tu sabe que tu estava falando sobre... agradecer mais uma vez a galera que tá na live aqui. Fala Deus, o teu filho. O Lucas tá aqui, ó. Ele também sabe que tu faz isso aí. Tá? Meu pai falando que minha norinha Sara é esposa de Provérbios 31. Ó, glória a Deus por isso. A Fran tá agradecendo, glória a Deus. Enfim, a Sara aqui depois de amanhã... Meu filho aqui, ó. Usa teu profeta. Usa, isso aí. Olha só. Tu falou sobre, né, desorganização. Deus, realmente, um dia eu sentei na mesa para buscar Deus, né? De manhã cedo eu acordo, é o tempo que eu tenho, porque, para quem não sabe, eu tenho uma vida extremamente corrida, assim. Né? Eu sei que o ser humano hoje ele está correndo muito, 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 muito. Toda vez que eu pergunto para alguém como é que tu tá, eu tô correria. A primeira frase que a pessoa fala, correria. Mas a minha vida, olha assim, incrível. Mas se Deus me dá essa graça, eu vou seguir, né? Ele tem me dado. Então a vida é muito corrida. Levar as crianças cedinho na escola, depois ir para a barbearia, cortar cabelo, chegar 8 horas em casa, estou servindo na igreja, quando não estou servindo na igreja eu estou aqui. Enfim, eu sempre fazendo alguma coisa e outra. E o tempo que eu tenho é de manhã. Chego de manhã cedo, um pouquinho antes de levar as gurias para a escola, eu me acordo ali, faço um cafezinho, né? E coisa boa. A gente precisa reservar um tempo para Deus. E aí eu estou lá lendo a minha Bíblia, um dia eu abro a Bíblia, me sento num cantinho da mesa, a mesa um pouco desorganizada assim. E eu fecho meus olhos, vou orar a Deus e estou orando a Deus. Deus, te faz presente nesse lugar. Esteja aqui comigo. E Deus ministra no meu coração assim. É assim que tu quer me receber na tua mesa? Um paulaço, né? É assim que tu quer me receber, a tua mesa desorganizada? Limpa a tua mesa para que eu possa estar aqui. Organiza a tua mesa primeiro. Cara, eu me levantei na hora. Peguei um pano, passei, organizei a cozinha, varri aquele cantinho ali e tal. Deixei tudo organizado, puxei uma cadeira e botei ali do lado. Fechei meus olhos. Senhor, posso te receber agora? E foi lindo, foi maravilhoso, assim, a presença de Deus naquele lugar. Eu fui lendo a Bíblia, fui ministrando, Deus foi ministrando no meu coração. Enfim, foi falando. Então, desde então, toda vez que eu vou buscar a Deus, né, toda vez que eu vou reservar um tempo para Deus, eu arrumo o ambiente. Então, coisa boa tu ter um ambiente organizado. Então, que a gente possa ser sensível à casa. Tem tanto assunto pra gente falar, já é 10 para as 11 a gente está aqui. Mas coisa boa tu poder ter essa sensibilidade que só o Espírito Santo te dá. Cuidar da tua casa. Mano, cuidar da tua vamos família. nos preocupar com aquilo que o Senhor se preocupa. Se a casa, a família é uma preocupação do Senhor, né, também tem que ser uma preocupação nossa. Glória a Deus por isso. A gente tem que ser firmes em muitas coisas, né? Também no Evangelho de Mateus nos fala que se o teu olho te faz pecar, arranca o olho, né? Porque é melhor tu entrar no reino dos céus sem um olho do que tu ir com os 2 olhos para o inferno, né?
E por que eu falo isso? Mano, não é que Deus quer que a gente arranque um olho. Mas, cara, se tem alguma coisa que tá te fazendo sair dos trilhos, arranca da tua vida, mano. Tira, arranca da vida. A gente tem que ser... O cristão, ele tem que ser sim, sim ou não, não. Tá? O peso do não na Bíblia tem o mesmo peso do sim. Cara, se é algo que não agrada a Deus, se é algo que não é da vontade de Deus, o cara fala não. Entendeu? Cara, se é algo que vai magoar, machucar a tua esposa, porque eu já fiz isso, cara. Eu me envergonho disso, mas eu já, às vezes, para agradar pessoas, já fiz coisas, sei lá, usar um exemplo besta aqui. Sim. Mas eu, tipo, marquei com a minha esposa de sair no final de semana, tá? Mas daí alguém me convida para fazer alguma coisa, ou me pede uma ajuda, sei lá. E eu disse assim, amor, eu vou fazer tal coisa. Pô, mas tu tinha ficado de me levar no shopping. Que se dane o shopping, pô, né? Eu nem queria ir mesmo. Então, assim, para agradar outras pessoas, eu acabava desagradando, entristecendo minha esposa, né? Ou na presença de pessoas, né? Eu não me importava com o bem-estar dela, né? Já permiti, às vezes, em piadas assim de família, pessoas falarem coisas duras sobre ela e eu não defendê-la. Diminuindo a esposa, diminuindo a mulher, exatamente, enfim. E eu não defendê-la, né? Porque eu, com ela depois eu converso com ela, vai passar, mas daí se eu entrar em confronto aqui, talvez eu vou acabar com o almoço de família. Cara, não, mano. Ela é minha prioridade, é ela que eu tenho que proteger. É a minha esposa que eu tenho que cuidar, entendeu? É ela que eu tenho que amar, para ela que eu prometi amor eterno, mano. Até exatamente. Que a morte separe. Cara, muito pontual o que tu tá dizendo. Mano, assim, coisas que a gente aprendeu também com o casamento, Isaac, com a família, a gente tá aqui falando de família, que, cara, eu amo meus filhos, né? E ela, obviamente, ama nossos filhos, e a gente vive para eles, tá? Só que, mano, a gente tem o nosso tempo. Tem dia, às vezes ela, mãe, né, fica um pouco mais, hoje meu filho já tá grande, né, já nem quer sair com a gente, ele sai sozinho, tem a moto dele. Mas a minha filha, cara, tem 13 anos. Às vezes a minha esposa quer, tipo assim, amor, será que vamos sair hoje? Né, a Manu vai ficar sozinha. Cara, não, eu vou sair para namorar a minha esposa, eu vou sair para passear com ela. Porque um dia os filhos vão sair de casa. Quem exatamente. Vai ficar é tu e a Sara. Não, e outra, se tu não rega essa planta, atinge os teus filhos. Com certeza. Tem relacionamentos fracassando porque dão valor mais para os filhos ali, não que o filho não tenha valor. Sim. E aí acabam esquecendo de manter a base para os exatamente. Filhos. Mano, a árvore é o homem e a mulher. Exato, a raiz do lar. Cara, a árvore é o homem e a mulher. É isso aí. Os filhos são os frutos. Exatamente. Mano, tu não pode cortar a árvore, porque se tu cortar a árvore não tem mais fruto. Mas se tu manter a árvore firme, cara, alguns frutos podem até cair. Mas a árvore pode gerar mais frutos. Exatamente. Entendeu? Então a gente tem que dar valor para a árvore. Entendeu? A tua esposa, tu tem que cuidar da tua esposa. A tua esposa tem que cuidar de ti. Um dia teus filhos, tu não cria teus filhos para ti, tu cria para Deus e para a vida. Os teus filhos vão sair, quem vai ficar vai ser vocês dois. Daí o que vocês construíram? Daí o filho sai e tu não sabe o que fazer. Eu só sabia viver com os meus filhos. Eu nunca construí um relacionamento com meu marido. Assim, cara, tem tanta coisa pra falar, vai me vindo à memória. Desculpa se eu te cortei, me perdoa. Pela 15ª. Pela 15ª. Cara, que é tanta coisa. Por exemplo, né? Falar um pouquinho de filhos, né? Não que eu tenha uma grande propriedade, mas eu tenho vivido intensamente esses dias, né? De filhos pequenos, né? Troca fralda, aquela coisa toda. 4 filhos em casa. Eu vou falar para ti uma coisa, sabe? É um conselho que eu vou dar para aqueles casais que recém estão tendo seus filhos, que têm filhos de meses, né? Cuidado com o filho dormir contigo na cama. Sabe, cara? As pessoas talvez vão me achar insensível, mas deixa eu explicar. Me dá o tempo para mim poder explicar. Com o tempo, o teu filho no início ele vai precisar de ti. Tu vai ter que ter contato com ele diário ali. As noites vão ser noites agitadas, noites desafiadoras. Né? O bebê vai estar sempre no peito da mãe, vai querer estar sempre no cheiro da mãe, né? O bebê vai sentir cólica, a mãe vai estar cansada, ela vai acabar botando o bebê lá para dormir com ela na cama. Beleza, tá certo, tudo certo. Mas com o tempo, tu tem que começar a acostumar essa criança a ir dormir no bercinho dela. Nem que tu fique um tempo acordando 3, 4 vezes na noite para ir lá,
pegar no colo, o pai ajudar a levar até a mãe, embalar para dormir. Faça esse, digamos, esse sacrifício. Porque com o tempo eu conheço casais que estão com os filhos de 5, 6, 7, 8 anos dormindo ainda com os pais. Isso é sério. E aí está tirando a privacidade do casal. Eu só queria dar esse exemplo, porque isso, eu e a Sara, a gente combinou desde o início, amor. Vamos cuidar, até certo mês é um tempo. Depois, berço. Depois de um ano, quarto. Então, sempre foi assim. A Maísa, 1 aninho, já foi pro quarto. E aí o quarto do lado, sempre acordando 3, 4 vezes. A Sara sabe, a Sara tá aqui, não me deixa mentir. 3, 4 vezes na noite eu acordo todos os dias. Eu e a Sara acorda junto. A diferença é que a Sara, como ela usa lente, ela acaba não conseguindo. Tem que botar a lente, fazer tudo à mão. Então a madrugada é minha. Embora a Sara não consiga dormir, porque ela escuta o barulho, escuta o choro. Eu boto a Helena lá pro peito dela e tal, aquela coisa toda. Mas, cara, isso vale a pena para mim poder dormir com a minha esposa. E eu não falo só da parte sexual. Dormir abraçado. Ter um momento de intimidade para trocar uma ideia na cama. E muitas vezes o filho, sem querer, a gente coloca ele como empecilho. Mas ele não tem, é a gente que está colocando aquilo. Então é um pequeno toque que eu gostaria de dar para os casais que estão tendo filhos agora inicialmente. Não deixe o filho roubar teu momento com a tua esposa. Tem um momento de familiar? Tem um momento com a tua esposa. E não se trata só do momento íntimo, né, na hora do sexo, mas sim o momento íntimo de estar com a tua esposa, o carinho. E eu queria despertar aqui os casais, e tu vai me ajudar nisso agora. A gente ser sensível ao toque. Cara, quanto tempo faz que tu não tem tempo com teu filho? Com a tua filha? Quanto tempo faz que tu não chega em casa e dá aquele abraço apertado e de 1 minuto com teu filho ou a tua filha? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que tu não chega e faz um carinho no rosto da tua esposa? Um carinho. Quanto tempo faz que tu não olha nos olhos e diz, amor, eu te amo? Quanto tempo? Então a gente tem que estar sensível a esses pequenos toques. Eu vou lá, eu vou olhar para minha esposa, eu chego, o teu filho vem sempre te abraçar, não é assim? Na minha casa é assim. O Isaquinho vem, me abraça, pai! Aí as gurias vêm, pai! Aquele abraço que te conforta, que tira todo o peso que tu carregou lá fora. Então vamos ser mais sensível ao toque. Às vezes a esposa, ela não está precisando nem de uma palavra, ela só precisa de um abraço. Vai lá, chega com a tua esposa, abraça a tua esposa. Aquele abraço de tempo assim. Sente o que ela está sentindo. Sente o que ela está sentindo. Alivia o fardo dela. Deitar no ombro. O abraço. O abraço. Tem até um versículo sobre o abraço. Que eu separei aqui, mas eu queria que tu desse um adendo sobre isso. Não, quer ler primeiro? Em Marcos 10:16. E trazendo-os, os abraçava, e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Um abraço abençoa. O abraço, o toque do abraço, sabe? Aquele abraço, ele conforta. Muitas vezes, o que tu precisa, Wilson? Tu contou um testemunho, eu acho, agora no curso do Eu Decidi, sobre o abraço de uma criança. Uma criança chegou em ti e te abraçou. Tu estava num momento difícil, um momento desafiador daquele dia. Na verdade, eu orei a Deus, né? Antes de sair de casa, foi um dia muito ruim para mim, muito solitário, muito triste. E eu orei antes de sair de casa, né? Dentro desse testemunho, 2 coisas, né? Uma, que Deus se importa com a tua dor, e outra, que Ele ouve as tuas orações. Orei antes de sair de casa, eu orei a Deus e eu disse, Senhor, hoje eu só precisava de um abraço teu. Eu só queria um abraço teu. E eu fui para a igreja, né? E quando eu entrei, assim, eu não estava a fim de sentar, realmente era um dia ruim, eu estava meio deslocado, sozinho, querendo às vezes querendo uma solitude, assim, sabe? Mas eu queria só a presença do Pai, a presença de Deus. E quando eu cheguei na igreja, daqui a pouco uma criança me toca na perna, assim, e disse, tio, eu posso te dar um abraço? Jesus mandou eu te dar um abraço. Só que uma criança, cara. E eu, antes de sair de casa, eu tinha orado e pedido um abraço para Deus. E daí uma criança chega e diz, tio, eu posso te dar um abraço? Na inocência de uma criança. Jesus mandou eu te dar um abraço. E daí o que eu fiz, cara? Eu abracei aquela criança e eu me desmanchei em choro. Porque eu senti literalmente o abraço de Deus através da vida daquela criança. A minha esposa, ela está passando por alguns momentos de bastante correria por causa da faculdade. E às vezes, cara, quem está estudando é ela. Eu não, né? Eu acompanho, eu ajudo, eu pago faculdade. Mas, cara, quem está estudando é ela. E esses dias também, cara, tu não sabe o que fazer? Abraça, mano.
Cara, tu não sabe o que fazer. Só diz assim, eu tô aqui. Cara, abraça. Eu tô aqui. Porque um abraço, que nem eu falei, o abraço cura. Né? O abraço traz, né, um calor, né? Tipo assim, cara, eu me importo contigo. Esse gesto de que nem tá falando do toque, do gesto de carinho, né? E que seja isso com outras pessoas também, né? Com a tua família. Eu, durante muito tempo, eu tinha uma certa dificuldade com o toque, assim, sabe? Eu não gostava tanto de contato físico, de assim, contato não era físico, teu. A tua linguagem do amor não era identificada com isso. Mas, cara, eu não tinha dificuldade de tocar na minha esposa, assim, mas não era todo mundo, sabe? E, cara, hoje, mano, cara, minha filha vem, se deita por cima de mim. É bom, cara, ela tem a mania de querer espremer meus cravos das costas. É muito legal, cara. E, tipo assim, cara, família é muito maravilhoso. Eu não saberia viver hoje sem a minha família. Amo minha família, amo meus filhos, né? Todos os dias são dias de desafios, né? Nesse período escolar é um desafio, né? Minha filha às vezes tira uma nota não tão agradável, mas todos os dias Deus vai nos ensinando. Às vezes a gente tem que ser um pouco mais duro, e tu vê o quanto, mesmo assim, Deus às vezes ele tem que ser duro conosco. Sim. Né? E tipo, hoje mesmo eu dei uma bronca na minha filha, tá? Primeiro ela por uma nota, né, desagradável, que nem eu digo, e depois por uma forma que ela me respondeu. Cara, mas não deu meia hora, ela tava subindo no meu colo, me abraçando. Não existe rancor quando se ensina, né, cara? Que a gente possa pedir isso também, maturidade, para os nossos filhos, né? Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder o coração de quem tu ama. A gente está muito disperso na rua, a gente está muito longe. Então eu queria fazer um convite para as pessoas que estão nos ouvindo. Reconstrua a sua casa, volta para casa. Reconstrói tua mesa, momento de comunhão. Tem um dia na semana, no mínimo, para os teus filhos, para tua esposa, para o teu lazer. Desliga os botões, desliga o celular, larga o telefone. Na hora de comer é um altar, a mesa é um altar. A mesa é um altar, cara. Não liga a televisão, não fica no celular. Usufrui, conversa, usa aquele momento ali para traz Jesus para a mesa de vocês e estejam literalmente em comunhão ali, sabe? Olhando no olho, se preocupando. E, cara, porque isso cura. Tem até um louvor da Tamires Garcia que diz: a tua mesa cura. E a mesa de Jesus realmente cura. E a mesa de Cristo, às vezes, a gente... Por que o podcast para nós, e essa ideia de podcast, foi para nós tão de Deus? Porque, cara, a gente está aqui, é uma mesa, 2 microfones e pessoas nos ouvindo. E o que a gente quer levar? Dentro da simplicidade do evangelho, tá? A gente, cara, existem teólogos que se aprofundam em muitas coisas. E a gente teve uma certa preocupação durante um tempo. Mas o nosso propósito é levar o evangelho com muita leveza. Eu sempre estive dentro da igreja, só que eu tive que voltar para dentro da minha casa para curar muitas coisas. Eu tive que curar muitas coisas dentro de mim, dentro da minha casa, com meus filhos, com a minha esposa. E daí eu comecei a ter mais propriedade nas palavras que eu falava. E se eu puder deixar um recado para você, líder, né, que é pastor auxiliar, líder de congregação, né, que eu cresci de um tempo que existia, né, um lugar que existiam muitas congregações. Cara, antes de tu liderar uma congregação, uma igreja, um rebanho, cara, seja tu o sacerdote da tua casa. Não adianta tu pregar para uma multidão quando os teus filhos em casa eles estão te vaiando, sabendo tudo aquilo que tu fala são palavras da boca para fora, não são verdades na tua vida. As tuas palavras podem conduzir pessoas, mas só o teu exemplo vai arrastar pessoas por onde tu andar. Então, assim, cara, que tu seja a Bíblia que as pessoas desejam ler. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, essa parte do sal eu sempre vi apenas que, tipo, o sal é temperado, eu sou modesto, eu sou temperado. Mas o sal, ele causa sede.
que as pessoas desejem o evangelho porque a tua vida causa sede nelas, né? Que não seja na multidão das tuas palavras, mas que seja na simplicidade do teu exemplo. Maravilhoso. Que corte, hein? Ah, é? Bah, que corte, meu querido. Mais uma vez agradecer a galera que está aqui com a gente na live. Daqui a pouco a gente já está se encaminhando daqui a pouquinho para o final. Quero despertar a galera também para mais um toque aqui, Wilson. Para a gente poder ser sensível, né, a orar junto. Como é importante a gente orar junto. Sabe que tu falou sobre o exemplo arrastar? Lá em casa, eu não tenho um ambiente perfeito. Tem dias que tá dando BO lá em casa, né? Mas a gente sempre procura corrigir as coisas, né? Isso que me desperta e é uma chave para mim. Deus, ele não procura pessoas perfeitas, ele procura pessoas que se arrependem. Então eu quero dar 2 toques aqui pro casal, né? Orar junto, mas antes disso, quebrar o orgulho. Tá faltando quebrar o orgulho, sabe? Tem casamentos que têm se destruído por pequenas coisas, sabe? Que vão acumulando e por falta de pedir perdão e por falta de perdoar. Peça perdão. Tu não é perfeito, né? Aprenda a pedir perdão. Olha, eu falhei. Pelo amor do meu ambiente, pelo amor da minha vida. Porque assim, relacionamento é uma troca. Vamos ser racional. É uma troca. Eu amo. Por que tu ama a Fran? Por que eu amo a Sara? Porque a Sara me faz tão bem. Porque eu me amo. Eu quero me sentir bem. É uma troca. O relacionamento é uma troca. Eu me amo, eu tenho que me amar primeiro para poder amar alguém. Eu tenho que devolver aquilo para alguém. Então, assim, para mim, relacionamento é uma troca. Então, para aí. Essa pessoa me feriu, ela me fez mal. Ela me fez mal. Aquilo não tá legal. Eu tô guardando aquilo para mim. Eu preciso chegar para ela e falar, olha, isso não me fez muito bem. Mas vamos esquecer. Pô, mas me ajuda. Tenta não repetir. Sabe? Mas não, a gente prefere partir para a ignorância, partir para a agressividade. Então, assim, o casal ele precisa ser mais humilde. A gente precisa quebrar mais o orgulho. Quebrar mais o orgulho. Em nome da paz dentro do seu lar, da sua casa. Pare de ser ríspido. Quebre o orgulho. Sabe? Tem tanta gente orgulhosa, cara. Falta de perdão destrói uma relação. Falta de pedir perdão também, não perdoar, carregar amargura. Desligar essa chave, acabou. Para com isso. Tem casais se separando por bobagem, cara. E os seus filhos estão sentindo, os filhos estão sentindo, cara. Tu falou sobre o exemplo arrastar, né? Poxa vida, o teu filho tá vendo o que tá acontecendo. Teu filho tá vendo. Teu filho tá vendo o teu tratamento com a tua esposa, teu tratamento com o teu marido. A tua filha vai crescer e vai ver, não, a mãe não era muito boa pro meu pai. Ou, meu pai é assim, geralmente é assim que funciona. Pô, meu pai, ele era agressivo com a minha mãe. Ou ela vai se proteger e não vai querer se relacionar com o homem, ou ela vai ser atraída pelo aquele mesmo tipo de homem. Exatamente. A mulher, né, isso daí a psicologia explica que a mulher, a filha, a menina, ela vai procurar um relacionamento, tá, igual era o pai dela. Ou ela não vai, realmente ela vai se retrair, não querer se relacionar, vai criar uma barreira quanto a isso, ou ela vai ter um relacionamento tóxico, que nem era o do pai dela, com a mãe dela, e ela vai achar normal. Por exemplo, se um homem agride a esposa, os filhos vêm, eles crescem num ambiente onde a agressão é normal. Eles normalizam aquilo ali, né? E dentro da mente da menina aquilo ali é normal. Então, se um dia o namorado, o noivo, o esposo vier a agredi-la, ela vai, cara, isso daí é normal, o meu pai também agredia a minha mãe. Mas o que eu ensino para minha filha, né, e eu tento ser um bom marido, e antigamente eu tinha coisa que eu fazia para minha esposa que as crianças nem sabiam. Mas hoje a gente faz questão deles verem. Tá? E a minha esposa sempre fala para ela assim, esses dias, no Dia da Mulher, eu peguei e fui na Cacau Show, comprei um chocolate para minha esposa e comprei para minha filha também, porque o Dia da Mulher minha filha faz aniversário no Dia da Mulher. Além do presente dela, e eu disse assim, esse bombom não é teu presente de aniversário, isso é pelo Dia da Mulher. E eu dei para minha esposa. Lindo isso. E a minha esposa disse assim, e ela disse assim, pai, como tu é meloso às vezes, sabe, brincou com a gente assim, que eu era muito meloso com a minha esposa. E a minha esposa assim, filha, não é. Isso é um tratamento digno de uma rainha. O teu pai, ele faz eu me sentir uma rainha. E tu não tem que aceitar um homem menos do que o teu pai é. Assim, o teu esposo, ele tem que cuidar de ti, ele tem que ser carinhoso, ele tem que ser romântico.
tem que ser cuidadoso nesses detalhes. Então, assim, ó, a minha esposa estava ensinando para ela que jeito que tinha que ser um marido. Ela não vai aceitar qualquer homem, não vai aceitar um homem gritar com ela, ser agressivo com ela, ser autoritário com ela. Por quê? Porque eu teve um período que eu fui assim com a minha esposa, mas ela ainda era muito pequena. Mas hoje eu sou um homem transformado por Jesus, né? E hoje ela vê o que, daí às vezes ela faz aquelas caretas, né? Pá, tipo, agora tu me lembrou ela fazendo. Que nojo, E eu disse assim, e a minha esposa disse assim, o que foi, filha? Isso daí é o teu pai cuidando de mim, né? Às vezes minha esposa tá na cama já, me alcança isso, me alcança aquilo, né? E a gente fica buscando, eu sempre cozinhei, agora faz bastante tempo que eu tenho cozinhado menos, mas eu sempre tentei cuidar, esse meu gesto de amor, minha linguagem do amor muitas vezes foi essa, de cuidar, além de prover, de cozinhar, de preparar uma janta, preparar uma mesa, né, para minha família. Então, cara, tudo que a gente faz dentro de casa é exemplo para os nossos filhos, bons ou ruins. Cara, as coisas erradas não podem ser uma normativa. Teve um período esse período que eu voltei para dentro de casa, eu chamei minha filha, meu filho, minha esposa, e eu disse assim, olha, me perdoem por coisas que eu fiz errado, mas a partir de hoje eu vou começar uma nova caminhada. E, cara, de período em período a gente vê, olha, ainda dá de melhorar, ainda dá de mudar, sabe? Todos os dias quando a gente acorda, em Cristo Jesus, a gente pode buscar mais dele, ser mais parecido com ele. E assim a gente, cara, eu quero Jesus do meu pai, eu quero Jesus da minha mãe. Cara, não adianta tu dizer pro teu filho todos os dias, Isaac, Maísa, vai lá, dobra teus joelhos e ora, se a tua filha nunca viu tu de joelho dobrado orando. Eu faço, né? Aqui eu sempre digo, eu uso esse exemplo, eu obrigo a minha filha a ler a Bíblia. Tá? Me critique quem quiser. Eu obrigo a minha filha a ler a Bíblia e eu digo para ela, olha, tu vai ler sem vontade, até que isso um dia se torne uma necessidade. Alimento da alma. Só que eu não cobro dela uma coisa que eu não faço. Cara, eu obrigo ela a ler a Bíblia, mas ela me vê lendo a Bíblia. Eu vou rapidinho contar uma história aqui. Enquanto tu falava. Enquanto tu falava, é muito legal isso, muito legal. A galera tá gostando. Se a galera tá gostando, comenta aí. Faz uns comentários para nós no Instagram aí. Muito obrigado. Vou pedir também, tá? Agradecer todo mundo. Tá o William, né? O nosso amigo Patê. O William, agora sem querer sair da live, então tu vai comentar quem é que tá aí? Fala para nós, quem tá aí? Cara, tá... Porque sem querer eu sair, daí o comentário sai. Tá. O Patê deu boa noite, meu querido amigo. A esposa dele também tava aí. Né? Michele, Deus abençoe, fez aniversário agora há poucos dias, né? Eu quero parabenizar ela ao vivo, porque eu não mandei mensagem para ela, falha minha. A Ideias Trocadas também, a... Mariana Borba, Deus abençoe. Ela tá sempre com a gente. Cara, a Sara, né, a tua esposa. Manda um beijo aí pra Sara, mano. Beijão, meu amor, eu te amo. Daqui a pouco eu tô em casa. Olha, meu Deus, Tati, calma, mano. O Vitor continua aqui com a gente. Francine dizendo que tá bênção demais. O Willer com a gente. Everton Borges, Deus abençoe. Cara, uma galera permaneceu bom, né? com a gente aqui. Tá bacana. É uma honra ter vocês conosco, tá? Um beijão para todos, muito obrigado. Que as nossas palavras simples, né, mas baseadas naquilo que da nossa vida, né, o que a gente vive mesmo, de fato, de verdade. E a Bíblia, né, Isaac, que é nosso manual de fé, nosso guia, a palavra de Deus que nos norteia, né? A gente sempre está buscando na Bíblia, em Cristo Jesus, né, ter uma vida plena com Ele. A Sara dizendo aqui, amor, te amo, vem logo. Eu e minha esposa estamos assistindo, o Rodrigo, Demarco, o Éder aqui, né, a Michele, o Bruno, nosso amigo Dali Mimoso. Pô, Mimoso. Olha só, para lembrar, eu vou pedir depois que vocês estão assistindo, se vocês puderem tirar um print da tela de vocês, da live que vocês estão assistindo aqui, se vocês puderem tirar um print e postar nos stories de vocês e marcar o Pode Levar Fé. O Pode Levar Fé, @Pode Levar Fé, tudo junto, @Pode Levar Fé. E marcar a gente também, marcar o Wilson, @Wilson Schlinger, Isaac Ribeiro também,
Marca a gente lá pra gente estar repostando também. Olha só, um breve testemunho enquanto tu falava sobre aquele assunto, né? Sobre nossos filhos. Um dia eu falei, poxa, eu acho que tá na hora de dar flores para as minhas filhas. Eu vou comprar uma flor. Aí fui, acho que estava indo até de a pé para casa. Tem uma floricultura perto da barbearia ali, na Teixeira Júnior. Eu fui ali, peguei flor. Uma florzinha simples assim, pedi para levar 3 flores. Iguais. Eu já tinha levado flores para Sara e tal. Pedi para levar para elas também. Aí a moça fez, embalou, cheguei em casa, entreguei para Sara a flor. Obrigado, meu amor, a gente, né, me deu um beijo e tal. E aí eu cheguei com a florzinha para Maísa e para Helena. Elas me olharam assim, para mim. Eu, sim, filhas, para vocês. Vocês são umas meninas lindas, abençoadas. Vocês são lindas, vocês são bênçãos, vocês são inteligentes, vocês são prósperas, vocês vão prosperar na vida, vocês vão ser meninas abençoadas por Deus, usadas por Deus, vocês vão ter filhos, profetizou vocês vão na vida das casar filhas. com homens abençoados. E ela, pai, por que tu tá falando isso? Eu falei, filha, a mesma coisa que tu fez. Para vocês não aceitar qualquer elogio. O pai tem que elogiar os seus filhos para eles não aceitar qualquer bandeja que o inimigo vai trazer através de alguns homens. O inimigo vai chegar e vai dizer, ai, como tu é linda. E a moça vai se encantar, porque o pai nunca falou que ela é linda. Ah, filha, nossa, como tu é abençoada, como tu é inteligente. E se ela se encantar com esse gesto, com esse elogio, é porque o pai nunca falou para ela que ela era inteligente. Então assim, eu não estou criando filhos mimados, eu estou criando filhos que não aceitem qualquer elogio, que não aceitem qualquer bandeja que possa vir do inimigo, ou daquele homem que quer trazer qualquer tipo de elogio para poder ganhar. Então que a gente possa ter essa inteligência, dar flor para os seus filhos, dar flor para as filhas. Chega para o menino, filho, vem cá, filho, é assim que tu tem que tratar tuas irmãs, ajudar o menino a servir a mãe. A levar, hoje o Isaquinho não consegue muito fazer isso, mas às vezes eu peço, vai lá e leva a mamadeira para tuas irmãs. Todos os dias quando eu vou fazer a mamadeira das crianças, eu chamo o Isaquinho vem, eu preparo a mamadeira da Maísa e da Helena, ele vai lá servir as irmãs dele. Servir as irmãs. Ó, Nena, toma, ele fala, toma, Nena. Toma, ele fala, as duas são Nena. É Nena ou é, agora eu esqueci. Lela, as duas são Lela. Ele vai lá e entrega a mamadeira. Estou ensinando ele a servir as mulheres, a ser cordial, a ser educado. Ele briga com as irmãs, eu vou lá, pede perdão, ele vai lá e abraça. Então esses gestos, a gente está preparando eles para ser bons maridos, boas esposas. O próprio Thelmo Martinello falava, por que eu prego para homens? E Deus me deu essa graça, tem me dado essa confiança de cuidar de homens. E tu também lá na igreja. Por que a gente tem esse chamado? Porque a gente não sabe se a gente não vai pregar para um pai que vai cuidar tão bem do seu filho para poder casar esse filho com as nossas filhas. Eu tenho 3 meninas. Tu tens uma menina que daqui a pouco já está casando. Está com 13 anos. Desculpa te assustar, mas é a realidade. E aí, será que tu não está lapidando um pai para o pai poder cuidar do filho, para o filho poder... Com 21 ela já pode casar. Já tá, então beleza. Então assim... Vamos cuidar agora da joia preciosa que a gente tem da nossa casa. Vamos preparar nossos filhos para ser filhos abençoados. Não filhos para receber elogios, mas filhos para poder liderar com exemplo as suas casas, os seus lares, para ser diferente onde eles chegam. Tu é crente? Não. O que aquele guri tem que desperta tanto olhar? O que aquela menina tem que ela é diferente? O pai dela e a mãe dela estão cuidando bem. Então hoje o hábito de dar flores para as minhas filhas, o hábito de dar presentes, tem dias que eu só levo para Sara a flor, para elas entender que eu também cuido da mãe delas, entendeu? Tem dias que eu dou um beijo na frente das crianças, eu não vou dar aquele beijo, né, aquela coisa mais íntima, mas eu dou um beijo, né, um selinho na frente dos meus filhos para eles verem como se trata a mãe. Meu pai como é carinhoso com a minha mãe, meu pai abraça a minha mãe. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu me encostei na Sara e fiquei abraçado. A Sara me abraçou por trás assim. E eu vi o olhar, a Sara está aqui, ela vai dizer, eu vi o olhar da Nena e o olhar da Maísa para nós. E sabe o que a Maísa falou? Pai, tu quer uma massagem? Uhum. Por que ela viu? Ela viu que eu estava tendo aquele gesto de carinho e ela também queria participar daquilo ali. Então, que a gente possa se despertar nisso também dentro da nossa casa. Wilson, tanto assunto para a gente falar. Espero que a galera aqui esteja enganjado com a gente, quero agradecer mais uma vez. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, que a gente já está quase encerrando a live. Vamos falar um pouquinho? Vamos falar. Divinos Burger, melhor hambúrguer da cidade. Também temos o Refúgio Land House, um lugar excepcional para você passar com a sua família. Hard Reset,
conserto de celulares, aparelhos eletrônicos e também acessórios para o seu celular, fone de ouvido, microfone, enfim, diversos acessórios. Hard Reset. Também Top Multimarcas, você quer trocar seu carro, quer comprar seu carro novo, segue eles no Instagram, chama eles lá no direct, eles vão te orientar, vão te convidar para uma visita, você vai sair de carro novo e vai dar o seu carro usado num carro zero. Eu tenho certeza que a galera do Top Multimarcas. Indiano Joias, relojoaria indiano. Top também de linha, a melhor relojoaria da cidade. Relógios, acessórios, alianças, enfim, tudo que você pode achar na melhor joia para dar para sua esposa, para dar para o seu marido, né? Para dar de presente, renovar seus votos, alianças, sempre mantê-la polida, né? Sempre limpinha, né? Renovar tudo ali. Indiano Joias. Agradecer essa galera que tem nos apoiado. Wilson, acho que chegamos ao fim de mais um podcast. Chegamos. Né? Agradecer a audiência da casa, agradecer o Play Stream, né? Esse estúdio que vocês estão vendo aqui é dos nossos amigos da Play Stream, né? Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas é mais ou menos por aí. @PlayStreamRG, você vai achar eles no Instagram. E se você quiser ter um programa aqui como o nosso, né? Eles têm sido bênção, eles têm sido incansáveis, eles têm sido dedicados. Quero agradecer a galera aqui, o Rodrigo e a sua equipe, né? Então chama eles lá no PlayStream, tá? E graças a esse estúdio a gente tem feito com mais leveza, né? Porque na primeira temporada a gente sofreu um pouquinho para montar o estúdio todo. Agora a gente chega aqui, traz o cafezinho, tem nossa aqui, a gente se senta, a galera tá lá operando a máquina lá e a gente tá aqui. Muito obrigado, que Deus venha prosperar esse lugar. Eu declaro bênção sobre esse lugar, que venha ser apenas o início de muitos grandes projetos, né, Wilson? Mandar um beijo pra galera que tá em casa, agradecer a todo mundo. Cuide da sua casa, o bem mais precioso que Deus confiou para ti. Cuide da sua casa, não negocie uma voltinha depois do trabalho e não ir para casa. Tá tudo bem em casa, agora eu vou cuidar também de mim. O homem deve cuidar de si, mas ele deve deixar a sua casa alinhada. E ontem um grande amigo meu me disse algo que tocou meu coração. E meu amigo tá aqui, meu amigo Wilson. Isaac, quando tu tá fazendo para Deus algo, quando tu tá fazendo para Deus, Deus está cuidando dos seus. Se tu está cuidando do que é de Deus, Deus está cuidando o que Ele te deu. Então, quando tu sai hoje eu me sinto muito mais leve de estar aqui, porque eu sei que lá na minha casa Deus está cuidando. Lá na minha casa. Hoje eu cheguei em casa e eu olhei, a Sara falou, tem que colocar esse armário. Faz 2 meses, eu acho, que tinha que colocar um armário na parede. Como eu não tenho furadeira, eu já quero pedir aqui, se alguém quiser me dar uma furadeira de aniversário, eu vou agradecer. Tá? Eu acabo, às vezes, não fazendo as coisas. Isso é uma desculpa, né? Aí eu falei, não, hoje eu vou levar a furadeira para casa. Eu peguei emprestada a furadeira, tava lá na barbearia, levei para casa. Cheguei em casa, é às 10 horas a gravação. Eu vou colocar o armário no lugar. Vou deixar minha casa arrumada, deixar minha casa tranquila, mais leve. Eu sei que a minha esposa vai ficar mais feliz. A tomada tu trocou? Não troquei porque eu não comprei o suporte, mas eu vou trocar a tomada, tá? Aí tá, o que aconteceu? Ficou registrado. Fica registrado aí. No próximo programa eu já vou contar pra vocês que a tomada vai estar trocada. Mas olha só, eu fui lá e botei o armário no lugar. A minha esposa me ajudou, coloquei o armário, fiz os furos. Já aproveitei e fiz um furo lá no banheiro. Tinha que colocar um acessório lá no banheiro também. Eu me senti um herói por ter feito aquilo. Mas assim, cara, são desafios que tu vai procrastinando, tu vai deixando pra trás. Então assim, cuida da tua casa, cuida do teu ambiente, cuida dos teus filhos, cuida da tua esposa, que tu sempre vai estar bem pra fazer outras coisas. Amém? Tua mensagem final, Wilson. Cara, é dizer pra essa galera aí que a família é o nosso bem mais precioso. A família é o que revela a nossa alma. Porque só a nossa família sabe quem nós somos realmente, né, de verdade, porque muitas vezes eu era um cara legal, simpático, educado na rua, né, e fui grosseiro com a minha esposa antes de sair de casa, né? Então, quem realmente eu sou, só quem sabe é a minha mulher e os meus filhos, né? Então, seja o melhor que tu puder dentro da tua casa e Deus vai revelar tudo o que Ele quer de ti lá fora. Glória a Deus. Grande frase, Wilson, sempre muito cirúrgico, muito pontual. Quero deixar um versículo para vocês, 1 Timóteo 5:8. Ele vai dizer, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que descrente. Então eu acho que depois desse versículo, a gente consegue entender que a gente precisa ter seriedade na nossa casa, cuidar dos nossos. Porque quer saber como é que é um cara, como é que é aquele camarada? Se tu pode confiar nele, pergunta para a esposa, pergunta para os filhos.
Quem é esse cara? O Wilson acabou de falar isso aqui de uma maneira mais profunda. Colocando de uma maneira mais simples, pergunta, como é que tu tá? Então faz uma autorreflexão para ti hoje. Como tu tá sendo na tua casa? Como é que tu tá cuidando da tua casa? Tá tudo bem? Tá tudo ok? Então tu pode andar tranquilo na rua. Tu pode andar tranquilo na sociedade, que tu vai ser um homem muito bem visto. Às vezes tu não vai precisar nem abrir a boca. Deus vai te mostrar prosperidade lá fora e tu vai ser um homem muito abençoado. Cuide do seu, seja sacerdote do seu lar, não negocie princípios e valores dentro do teu lar e tu não vai nunca errar, nunca vai falhar. Beleza? Tua família, teu maior presente, teu maior valor. Galera, mais um podcast para conta. A gente agradece. O Pode Levar Fé está indo para sua casa. Faz lá os comentários na live. Curte, faz comenta, lá, curte, compartilha. Comenta. Canal do YouTube, Pode Levar Fé, podcast tudo junto. A gente vai deixar na descrição aqui também do nosso Instagram. E, @Pode Levar Fé podcast. Isaac, @Isaac Ribeiro. Wilson Irschlinger. @Wilson Irschlinger. Irschlinger. Tá? E galera, se curtiu, comenta, compartilha, segue o nosso canal. Em breve, live ao vivo no YouTube. Já estou alertando aqui a galera da Playstream para nos ajudar nessa parada aí, tá bom? Deus abençoe, tamo junto e conta com a gente sempre. Até a próxima. Até.